Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Relação a toda a criação. E o Pai é Elohim sobre Yeshua e toda a criação. Se você for nos evangelhos, você vai ver isso, né? Vê ou não vê? Paulo não fala? O homem é o cabeça da mulher. Mashiach, o cabeça do homem. E o Pai, o cabeça de Mashiach. E lá em Tessalonicenses diz que o Pai mandou o Filho sentar à direita dele até que o Pai coloque todos os inimigos por escabelo de seus pés. Não é? Então, quando Yeshua está falando com alguém, não está falando consigo mesmo, né? E quando vem do céu aquela testemunha, eis aí o meu filho em quem eu me comprazo. Esse é o Pai. Esse é aquele que falou com o pai Abraão. Esse que é cantado no Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E na verdade, eu sei que rima, Shema Israel Adonai Eloheinu rima, né? Mas no original não está Adonai. Está Yud Reva Virre. Só que não rima, né? Pra gente cantar, né? É. Não, porque a gente também não sabe a pronúncia do nome do Senhor. E alguns dizem que é Yahu, né? Mas a gente não tem muita certeza. Mas pode continuar falando, Shema Israel Adonai Eloheinu, tá bom? Mas ali tá, é o nome do nosso Pai Celestial. Esse é aquele que os apóstolos disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar. E como é que Yeshua ensinou? Pai nosso que está no céu. Esse Pai nosso que está no céu é Yud Reva Virre. É aquele que disse haja luz e houve luz. Amém, gente? Não há razão nenhuma para confundir isso. Eu nem sei por que confundiram, não é? Eu acho que isso é ação maligna. Aí confundiu tudo. Porque aí tem gente que fala assim, quem adora o filho, adora o pai. Né? Tem gente que fala assim, pode só adorar o filho. Mas o filho sempre manda a gente fazer o quê? Adorar o pai. E você nota que a igreja não adora o pai. Não é? Nós temos que honrar o filho como honramos o pai. Não está escrito lá? Honra o filho como o pai também é honrado. E eu acho que a igreja do nosso século, talvez, confundiu muito isso, né? E essa confusão vem lá de Roma, lá de trás, porque largou a Torá. Não vai entender de jeito nenhum. Fica um monte de buraco, aí tem que preencher os buracos, né? Porque não lê Torá, não compreende os profetas, é. Aí vira uma confusão só. E aí a gente vê orações assim, ó Jesus, meu Pai. Mas Jesus nunca disse que era o Pai, entendeu? Você pode ler a Bíblia que você vai ver que Jesus... Ninguém está diminuindo o Pai. Uma vez eu estava ensinando isso numa igreja, o pastor falou para mim que eu estava diminuindo Yeshua. Eu não estou diminuindo Yeshua. Yeshua diz assim, olha, vocês deviam ficar felizes, porque eu vou para o Pai e o Pai é maior do que eu. É Ele próprio que fala. Não é? Aqui não está se tratando de diminuir ou aumentar. Está se dizendo o que está escrito na palavra, que é isso que ele diz. O Pai é maior do que eu. Ele que falou. Não somos nós que inventamos, porque quando eu falo trindade, é coisa que o homem inventou. Mas quando a gente fala aquilo que está escrito, é aquilo que Yeshua falou. Amém? E eu acho que a igreja já está na hora de acordar. Né? É aquele negócio. Eu ouvi uma definição que eu nunca mais vou esquecer. É, foi um pastor que falou, não é? Mas eu concordo plenamente com isso. Né? A graça não é a permissão de Deus para pecar, mas a graça é a capacitação de Deus ao homem para ele estabelecer os mandamentos divinos. É exatamente isso. É, não precisa nem tirar nem pôr, que é exatamente isso. Por isso que Paulo fala, anulamos a lei pela fé, não antes estabelecendo. À medida em que a gente anula toda a Torá, a gente entra numa armadilha de pecado constante e glorificando o Senhor sem saber que está em pecado. Amém? Por isso que às vezes ficam pessoas
rodeando a vida inteira no mesmo problema dentro das igrejas. Está cheio de gente assim, eu não preciso ficar falando, que eu acho que vocês sabem mais do que eu. Pessoas que passaram 30, 40 anos com o mesmo problema, nunca resolveram, porque estão numa armadilha espiritual. Porque peca e não sabe que está pecando. Aí vai orar e jejuar. Como é que Deus vai abençoar alguém que constantemente peca? Não pode. Deus não coaduna com pecado de espécie alguma. Nem de Israel, nem de ninguém, né? Israel não tem privilégio nisso aí não, tá? Nem de Israel, nem de ninguém. Deus não tem pacto com o pecado, não é? Deus busca o pecador para purificá-lo e trazê-lo, não é, a obediência. Mas pacto com o pecador Deus não tem, não. Então eu acho que há um erro muito grande que foi ensinado dentro das igrejas e as pessoas se apegaram a esse negócio que acabou a lei de Deus, Yeshua cravou a lei de Deus no madeiro. Isso nem escrito está, mas os outros ficam falando isso aí. E as pessoas proclamando o tal do amém. E Deus não se agrada disso. Você sabe que eu estava meditando numa coisa e, às vezes, eh, eu presenciei muito isso, por isso que às vezes eu fico meditando, né? Muitas pessoas dentro da igreja, com seus filhos fora da igreja, né? Às vezes pessoas criadas dentro da igreja. Gente, não briga comigo não, mas eu, eu fico meditando. Posso estar errado. Mas presta atenção, a igreja ensina que a lei acabou. Obviamente, você não consegue ensinar o seu filho a verdade, porque você não conhece a verdade, conhece? Não, porque para você a lei acabou, não é? Aí você começa a interceder por aquele filho que deixou. Mas é, o mais correto é a gente chegar diante de Deus, pedir perdão pelo erro que nós tivemos de não saber criar nossos filhos, não é? Porque não é porque foi dentro da igreja que ensinou, porque não ensinou Torá. Como é que eu não peco? Na Torá. Se eu tiver a Torá dentro do meu coração. E às vezes as pessoas ficam com os filhos dentro da igreja, não ensinam a palavra de fato e ficam ensinando, às vezes, teologia ou coisas lúdicas. Até, se não me engano, semana passada eu lembrei muito disso. Porque eu vi muito isso dentro da igreja. Então a criança fica aprendendo aquelas coisas lúdicas, aí cresce e abandona, igual abandona Branca de Neve, Sete Anões, é a mesma coisa. Mas Deus não mandou ensinar coisa lúdica, Deus mandou ensinar a palavra. Ah, não vai entender, uma hora entende, porque a palavra é uma semente, ela vai sendo semeada no coração. Então, a primeira coisa, antes de intercedermos para os nossos filhos, nós temos que pedir perdão a Deus porque nós não fizemos o que Ele mandou fazer, que foi ensinar os nossos filhos nas Escrituras. Foi isso que Ele mandou Abraão fazer. Ainda falou, visto que Abraão vai ensinar os seus filhos, então eu vou revelar a ele. Não foi? Não é assim que está escrito? Então, a igreja não ensina, gente. Não ensina. Aí a gente fala assim, ah, mas foi criado na igreja. Mas não aprendeu a não pecar, porque não aprendeu a Torá. É ou não é? Não viveu. Às vezes as pessoas crescem dentro da igreja, mas não sabe, Torá acabou, lei acabou, e pior, eles ainda saem proclamando isso. É ou não é? Quando você fala, eu estou falando de experiência, quando você vai falar com uma pessoa dessa, ela é mais difícil do que uma pessoa que está lá no mundo e nunca ouviu. Porque ela vai te rebater dizendo, não, a lei acabou. Eu tenho experiência com isso, gente. É a primeira coisa que fala. Nem pensa, mas aprendeu aquilo. É aquilo que ele sabe. Ele não tem parâmetro. Ele não sabe o que é pecado. Aí diz que pecado é errar o alvo, que foi tirado da palavra em hebraico. Errar que alvo? Então, sabe nada disso. Aí nós vamos interceder pelos nossos filhos. Mas nós esquecemos de dizer assim, porque, né, quando a gente chega diante de Deus, está diante de um tribunal celeste, né? Aí a gente vai falar o quê para Deus? Tem que falar, pequei, Senhor, tem aí o meu pecado de não ter ensinado o meu filho. Agora, em nome de Yeshua, tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia, leva alguém até ele,
para que ele escute, para que ele quebrante o coração. Mas precisamos dizer que nós não ensinamos, porque a igreja não tem ensinado seus filhos. Não tem. Tem ali a escola dominical com a revistinha, que é estabelecida, e que ali cada congregação tem a sua e é diferente uma da outra. E o livrinho lúdico lá, infantil, com um Davizinho, com um chapeuzinho de jornal, que já nem tem mais, com a, Gente, uma vez eu vim ensinando Noé, eu fiquei triste. A arca de Noé era um barquinho assim, com a girafa com o pescoção para fora, um barquinho pequeno, com um pato para fora. Falei, meu Deus, as crianças vão entender isso? A criança vai olhar para isso e vai falar, pô, isso é bobagem. E na verdade é, porque não foi assim. Não é isso que tem que ensinar. Criança não entende. Não entende como? Entende sim. Você tem que ministrar a verdade, um dia ela vai acordar. Quando você semeia, você não diz assim, não posso semear igual semeia a árvore não, porque isso aqui é uma semente. É verdade isso? Não é, tu semeia lá e espera que nasça o quê? A árvore. Então é assim que tem que ser, tem que ensinar a criança, falar com ela. Aconteceu isso, assim, 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 é isso que está escrito. Para nascer. Amém? Não era disso que eu ia falar, mas o Senhor é Deus e eterna é a sua misericórdia. Nós estamos na paraxá Kitavô, quando entrares. Essa paraxá vai de Devarim 26, 1 a 29, 9. A Haftará é Isaías, muito bonito, 61 a 22. Não é? E a porção do Berit Hadashá é João 13, 1 a 15, 27. Não é? Eu vou comentar muito pouco sobre a Haftará. E ela começa assim lá em Isaías 60, de 1 a 2. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Se você observar essa profecia, Yud Revavirê dá uma ordem imperativa. Percebeu aí? Levanta-te. Isso é imperativo. Resplandece. Isso é imperativo. Mas a quem o Criador está dando essa ordem imperativa? Levanta-te e resplandece. A quem? Hein? Não é não. Primeiro, essa é uma ordem muito profunda. Ela não é apenas física, mas é também espiritual. E pasmem, essa ordem está sendo dada a Israel, a nação de Israel. Levanta-te e resplandece. É uma convocação de amplitude nacional, vamos dizer assim. É uma convocação para que o povo de Israel desperte da sua letargia, se erga das trevas e da opressão maligna, porque Israel pecou como as outras nações e as trevas das nações também alcançaram a Israel. E você vai ver que é verdade, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Israel tem a lei e pecou, e o gentio não tem a lei, por isso peca. Então, tanto o judeu como o gentio pecaram, e Deus então encerrou-os, ou seja, os colocou debaixo da desobediência. Tem muita gente que não entende em Efésios que o Paulo fala assim, e tirou o muro de separação, que era os mandamentos em ordenança. Por que Deus tirou? Porque
o muro separava Israel das outras nações. E o muro que separa é o mandamento do Senhor. Só que se Israel com o mandamento pecou, então Deus tirou o quê? O muro que separava Israel das outras nações, e as trevas alcançaram também Israel. Mas Deus, pela sua misericórdia, já estava dando essa ordem para Israel: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Olha que coisa tremenda. Israel, em meio à opressão maligna, estava em trevas, e Deus está clamando: Israel, assuma seu papel na revelação da minha glória. E para você revelar a minha glória em si mesmo, você precisa se levantar e você precisa sair dessa letargia, porque eu estou enviando a luz. Ó, precisa da luz. As trevas alcançaram toda a terra, inclusive Israel. A razão desta ordem imperativa divina para Israel é a chegada da luz. Israel precisa levantar, Israel precisa sair do meio deles, Israel precisa estar em pé, porque a luz Deus vai enviar. A luz que chega é a manifestação da presença divina e da glória do Deus de Israel, e é através do próprio Machia, trazendo redenção e glória divina. Só você perguntar onde nasceu Yeshua. Em Israel. E o que a palavra fala de Yeshua? João 1, 4, 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não venceram. Deus já está falando por meio de seu profeta Isaías, séculos atrás, para Israel tomar a sua posição, sair da letargia, sair do pecado das outras nações, porque ele enviaria luz. E essa luz é a única com poder e capacidade de vencer as trevas. E aparece Yeshua. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não permanecem. Nasceu em Israel a glória de Yud-Heh-Vav-Heh, seu filho, a fonte da vida e a fonte da luz. O único com poder de provocar o recuo das trevas na terra e a vencê-la. O único. Nenhum de nós tem essa capacidade. Nenhum de nós tem poder para isso. Só Ele, a luz. E mais, provoca o recuo e vence ela. Inclusive, Yud-Heh-Vav-Heh levantou até um sumo sacerdote para anunciar a chegada da luz e testificar da luz dentro de Israel. Muito do cristianismo ocidental diminuiu a função desse sumo sacerdote. E às vezes nem sabe que ele é o sumo sacerdote. Né? João, o imensor. Ele é um sumo sacerdote da 8ª turma. Deus levantou um sumo sacerdote para o quê? Testemunhar da luz. Olha que coisa interessante. Quando Deus estabeleceu Israel, colocou lá o Miscã, o tabernáculo, Israel levava as coisas para o sumo sacerdote. E quem ia na presença de Deus? O sumo sacerdote. Então agora Deus está entregando a luz. Quem é que vem de diante de Deus para apresentar a luz, para testemunhar da luz que Deus estava dando a Israel? Um sumo sacerdote. Olha que coisa tremenda. Não é tremendo? E a gente olha para João Batista e vê ele como um louco, um perdido. Já ouvi dizendo até que ele errou. Não é? Mas não é isso não.
João, o imersor, né? Veja em João 1, de 6 a 8. Houve um homem enviado de Yud-Hê-Vav-Hê, ó. Ele é enviado de quem? Para ser enviado, ele tem que estar na presença. Ele é um Cohen Gadol, um sumo sacerdote. É o único que entra no santo dos santos. Cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ó, não era ele a luz. Que coisa, hein? Mas para que eu testificasse da luz. Você tem que perguntar o que é testificar, né? Porque é uma função dele, testificar da luz. E as pessoas iam crer na luz por meio dele, que é o sumo sacerdote, porque quem leva as coisas dos homens ao Pai é o sumo sacerdote, e quem traz as coisas de Deus aos homens é o sumo sacerdote. Então ele está trazendo a luz e testificando dela diante dos homens. Testificar de alguém significa prestar testemunho, comprovar a veracidade deste alguém. Gente, tem que parar para pensar. João conhecia Yeshua? Não. Você pode ler lá na Bíblia. E como que ele testemunha? Como que ele testemunha de alguém que ele não conhece? É porque João Batista estava no Santo dos Santos. É porque João Batista ouviu do Pai. E ele ouviu uma coisa. E ele revelou o que ele ouviu. Aquele que me enviou disse: quando o Ruach HaKodesh repousar e permanecer, este é meu filho. Há um sumo sacerdote. Não podia ser outro. Não podia ser Filipe, não podia ser Pedro, não podia ser Paulo. Para testificar, a princípio, só um sumo sacerdote. E mais, esse sumo sacerdote foi separado desde o ventre da mãe dele. Nele não havia pecado, porque ele estava cheio do Espírito desde o ventre da mãe dele. Você sabe que eu pensei assim, poxa, o ventre da mãe dele foi o santo dos santos para ele, né? Porque ele recebeu o Espírito no ventre da mãe. Então o ventre da mãe dele foi o santo dos santos. Pois é. E o pai falou com ele, ó, tu vai encontrar um. Ele nem sabia que era o primo dele. Quando o meu espírito repousar e permanecer nele, esse é o meu filho. Ó. E como a luz é universal, foi dito também, lá em João 9, a verdadeira luz que ilumina a todo o homem. Ele não falou, ilumina só Israel. Ó, Deus, pela profecia de Isaías, está dizendo, levanta-te, ergue-te, sai da treva, porque eu estou mandando a luz, Israel. Vem através de você, Israel, a luz que vai iluminar todos os homens. Olha que coisa tremenda. Yeshua é a luz universal, disponível para todos que creem. Inclusive é profetizado lá em Isaías 60, versículo 3. E os gentios caminharão à tua luz. Por que está acraseado? A tua luz. É assim, os gentios caminharão sob a sua luz, Israel. E qual é a luz de Israel? Yeshua, o Mashiach. Está vendo aí, ó? Como você tem que ler com atenção. É muito bonito. É muito bonito. E os gentios caminharão à tua luz. E os reis ao resplendor que de ti nasceu. Nasceu de quem? De Israel. Está vendo como Isaías já sabia? Isso mostra que
povos de todo mundo serão atraídos pela presença divina dessa luz manifestada em Jerusalém. Você vê que Yeshua vai para Jerusalém. Por que Yeshua não foi para outra cidade qualquer? Você nota que Yeshua anda para Jerusalém. Yeshua não nasceu em Jerusalém. Yeshua nasceu em Beit-Lehem. Mas ele sai de Beit-Lehem, faz uma coisa que nós vamos ver, e depois ele vai para Jerusalém. Olha aí, ó. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis andarão no resplendor daquele que te nasceu. Isso mostra que os povos de todo mundo serão atraídos pela presença divina manifestada pela luz em Jerusalém. A luz que é Yeshua manifesta a glória de Yud-Heh-Vav-Heh. Gente, é ignorância espiritual não entender que Yeshua veio manifestar a glória do Pai entre os homens. Ele veio, guarda isso, manifestar a glória do Pai entre os homens. Essa confusão dentro das igrejas, de quem que o próprio filho é o Pai, isso é pecado, isso é erro, isso está errado. É por isso que as pessoas às vezes estão presas, não estão livres. Porque Yeshua falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Rafael, mas eu oro e jejuo. Você precisa de conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta. Amém? A luz que é Yeshua manifesta a glória de Yud-Heh-Vav-Heh, a sua sabedoria, a sua justiça e sua salvação. Paulo fala isso em Coríntios. Em 1 Coríntios, que fala que Yeshua é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Então, Yeshua vem manifestar o poder de Deus, vem manifestar a sabedoria de Deus, vem manifestar a justiça de Deus sobre os homens, e vem manifestar a graça de Deus sobre os homens, e veio manifestar os mandamentos de Deus para os homens. É uma imagem de influência espiritual e moral que transcende fronteiras. Yeshua não veio só para Israel. Yeshua veio de Israel, mas não só para Israel. Até os governantes das nações reconhecerão essa luz, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda confessará que Yeshua é o filho de Yud-Heh-Vav-Heh. A gente tem que parar de falar a palavra Deus, tem que falar o nome do nosso Pai, Yud-Heh-Vav-Heh. Não tem pecado em falar o nome dele, não. Yeshua falou assim: eu vim manifestar o seu nome aos homens, e já o fiz. Ué, tiraram o nome de Deus das Escrituras? Que absurdo é esse? Você entra nas igrejas aí, ninguém sabe o nome do Pai. Já tem gente até dizendo Jeová é tradução de teu nome. Jeová não existe, nem Jeová, nem Yahvé. Não existe isso. Você já sabe. Então, meu irmão, ele veio manifestar e todos vão confessar isso. Isso sugere honra, reverência e reconhecimento da soberania e salvação do Filho de Deus, Yeshua, o Mashiach de Israel. Pois não haverá outra luz para salvar alguém, como está escrito lá em Atos. Não haverá. Tem muita gente que fala assim: todos os caminhos levam a Deus. Isso é a maior mentira que você pode ouvir. Ah, Buda também foi legal. Pode ter sido legal, mas não salva. Gandhi foi legal? Tá bom, foi legal, mas não salva. Nenhum deles ressuscitou. Ressuscitou? Hein? Pois é, então pode ser legalzinho, mas não adianta nada. Pois é. Mas Yeshua sim. Olha o que está escrito em Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há. Pode inventar o que você quiser, você não vai ser salvo.
pode se agarrar nas filosofias humanas, você não vai ser salvo, porque a salvação está em Yeshua e mais. O nome dele representa o quê? Salvação. Então, quando alguém chamava Yeshua ben Davi, falava o quê? Salvação, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, presta atenção numa coisa. Quando Yeshua voltar, o nome dele não vai ser mais Yeshua. Porque aí já passou o tempo de salvação. Quando ele voltar, acabou o tempo de salvação. Aí vem o tempo do leão, né? Vem o tempo do leão. Qual o nome que ele vem? É um nome, está lá em Apocalipse, é um outro nome. É um nome que quando falar, os inimigos vão cair. Porque nesse nome nós somos salvos, mas nesse próprio nome agora, que ele vier, ele já vem como rei. E aí os homens se prostrarão diante dele. E nós falaremos desse nome maravilhoso. Amém? A quem ele revelar, obviamente. Inclusive, se você parar para pensar, porque eu fico meditando, viu, gente? Por isso que às vezes eu lembro. Se você avaliar, Yeshua falou que se a gente não cumprir o menor dos mandamentos e não ensinar, nós seremos chamados pequenos no reino dos céus. Não fala isso? E se obedecermos o menor dos mandamentos e ensinar, seremos chamados grandes no reino dos céus. Se você avaliar, o templo não tinha locais para as pessoas, não é? Aumento da intimidade, não é? Por exemplo, não vai chegando, intimidade só o sumo sacerdote. Então havia grau de intimidade. Então, provavelmente, na cidade santa, Jerusalém espiritual, vai ter isso. Alguns não serão jogados no inferno, mas eles não terão nível de achego e de intimidade com o Criador, ficarão mais distantes. E outros estarão mais próximos, igual a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi tinha o Cohen Gadol. Deu para entender? Então, provavelmente seja assim. Pode ser que seja, né? Acredito. Porém, a própria luz testifica que ela seria rejeitada por alguns homens. Gente, não se espante, não é todo mundo que crê, não. Tem um texto bíblico que diz assim, a salvação não é para todos. Quando eu li isso, eu fiquei chocado. Mas se você parar para pensar, tem gente que não vai crer mesmo. Tem gente que não quero, não creio. Como uma senhora disse para mim, não creio num espírito tão antigo assim, não. Eu creio num espírito mais novo. Falei, pois é, mas esse espírito mais novo seu aí não salva. Pois é, não salva. Não adianta santo da internet, né, que agora fizeram aí. Não adianta nada. Não salva ninguém. Então, a própria luz testifica que homens iriam rejeitá-la. Veja em João 3, 19, 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando a pessoa rejeita, é porque ela tem mais amor às trevas. Rafael, que trevas é essa? Filosofias humanas várias. São trevas. Rafael, por que é trevas? Porque não te leva para a salvação, não te leva para a vida. Amém? Não leva. Só engana. É coisa humana. Então, muitos têm prazer nas trevas, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você já notou? Tem gente que fica com raiva de você. Você começa a falar, começa a dizer que isso não é de Deus, as pessoas ficam iradas com você, porque elas amam mais as trevas. Elas gostam daquilo que elas acham que é a verdade. Elas não querem largar, não querem avaliar, porque Deus não vai condenar se você avaliar. Deus não vai fazer isso. Mas Deus vai condenar aqueles que já rejeitam, dizendo que não, e fim de papo, esses serão condenados. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, pronto, você está na luz, não tem problema. Vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em
e Yud, Re, Vav, Re, na luz. A luz verdadeira é a única que pode transformar a criatura caída, o homem caído, em filhos de Yud, Re, Vav, Re. Só essa luz. Tem muita gente que fala assim, eu também sou filho de Deus. Tu é criatura de Deus. Filho só por meio da luz. Amém, meu irmão? E a gente escuta muito isso até dentro da igreja, mas não é verdade isso não. Nem todos são filhos, todos são criaturas. Filhos só por meio da luz. Isso está escrito em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Eu não tenho poder de me tornar filho de Deus, mas a luz tem poder. Me dá poder. Olha o que está escrito. Deu-lhes o poder de serem filhos de Yud, Re, Vav, Re, aos que creem no nome da luz. Quem crê no nome da luz? A luz te dá poder. Nós não temos poder de nos transformar em filhos de Deus, mas a luz nos dá poder de nos tornarmos filhos de Yud, Re, Vav, Re. Nenhuma filosofia humana faz isso. Nenhuma, zero. Pode viajar o mundo todo, juntar todas as filosofias humanas, que nenhuma delas te dará poder de você se tornar filho de Yud, Re, Vav, Re. Inclusive, logo no início de seu ministério, a verdadeira luz, que é Yeshua, foi habitar em Cafarnaum para cumprir outra profecia de Isaías, que diz que Israel estava em trevas. Olha como tudo casa. Veja em Mateus 4:12 a 16. Yeshua, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, ou Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha só que coisa. Agora, eu fico meditando, por que Yeshua vai a Zebulon? Zebulon sempre habitou perto do mar, tinha portos. E a luz tem que viajar. Então eu acho que é por isso que ele foi às terras de Zebulon e de Naftali. Eu acredito que possa ser por isso. O que? Profetizando a viagem da luz por todos os continentes e por todas as nações, povos e línguas, para se cumprir a vontade do Pai. E mais, a luz é quem traz o reino de Yud, Re, Vav, Re para perto de nós, só ele. Mas ninguém, está escrito, ó. Veja, Mateus 4,17. Desde então começou Yeshua a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está chegado o reino dos céus. Então, o reino de Deus vem por meio da luz. A luz nos dá poder de sermos habitantes do reino de Deus. E a luz traz também o reino. Ele traz a capacitação de eu me tornar filho de Deus, porque no reino de Deus só entrará filho de Deus. Então ele traz a solução e traz o reino também. Tudo nele. Que filosofia faz isso? Hein? Quem tem a ousadia de dizer assim, a minha filosofia traz o reino de Deus até a terra? Quem? Só a luz. Não é à toa que os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Agora você imagina, os discípulos são o quê? Judeus. Aprenderam a orar lá atrás, há milênios. E chega a Yeshua e pergunta, Senhor, mestre, ensina-nos a orar.
Será que a igreja está assim? Senhor, ensina-nos a orar? Hein? Aí Yeshua ensinou. Yeshua não falou assim, Yeshua! Ele não falou isso. Ele falou o quê? Pai que estás nos céus. Ó, santificado seja o teu nome. Venha. A gente tem que orar isso. Senhor, vem o seu reino sobre nós. Através da sua luz, que é Yeshua. Tá vendo? E seja feita a tua vontade. Não é a sua, não, irmão. Geralmente a gente vai orar para pedir a Deus para fazer a nossa vontade. Mas Yeshua está dizendo, Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita aí no céu. Gente, imagina a terra cheia da vontade de Deus. Ia ser uma bênção total. Só coisa maravilhosa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só a luz pode trazer o reino de Deus até o homem. Tem até um texto que diz assim, você não precisar dirá, quem subirá aos céus? Ó, porque ele desceu do céu. Porque a Bíblia diz, aquele que subiu aos céus é o mesmo que desceu. E só ele desceu. E quando eu li isso, quebrou uma coisa que eu pensava, ou me ensinaram quando eu era criança, que a gente era um anjinho no céu, aí a mãe da gente engravidou, e eu nasci aqui. Tudo mentira. Nós nunca fomos anjos, nós somos homens. Ah, Rafael, mas é para ensinar a criança. A gente não ensina mentira, não. A mentira bonita leva a pessoa à condenação, seja mentira bonita ou mentira feia. Não é assim. Rafael, e a tal da cegonha? Nem sei quem inventou isso. É outra bobagem. E a igreja precisa compreender que isso é bobagem, desde pequeno. E a verdadeira luz disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Você nota? Ele está sempre falando do Pai. Ele nunca falou assim, é a mim. Ele sempre fala que é o Pai. Então, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele falou. É Ele que nos leva ao Pai. É Ele que nos transforma em filho de Deus. É a luz que traz o reino de Deus até a terra. E é Ele que nos conduz até o Pai. Lá em João 14, versículo 6, disse-lhe Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Rafael, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Não leva. Te leva para a condenação. O único caminho que te leva ao Pai é Yeshua. Deu para entender? Hein? E mais, a luz diz que a gente tem que imitar ela. Quer ver? Mateus 5, 14, 36. Vós sois a luz do mundo. Ó, ele nos transforma em luz. Ele tem poder de nos transformar em filho de Deus. Tem poder para trazer o reino de Deus. Tem poder para nos levar ao Pai. E tem poder de nos transformar em luz em meio às trevas em que a gente está vivendo. Só ele, filosofia nenhuma faz isso. Veja o que Yeshua fala de si mesmo em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, nunca andará em trevas. Aí você começa a pensar no que ele falou da parábola das 10 virgens. Hein? Lembrou? Hein? Estava em trevas, estava na noite, chegou no máximo das trevas. Sabe por que meia-noite? Porque quando Yeshua voltar, a terra vai estar em completas trevas. E aqueles que são do Senhor, vamos falar assim, eles terão a luz. E a luz é a palavra de Deus, não é o Espírito. Eu já falei isso para vocês. Porque ninguém compra o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito pela fé. Então, quem ilumina os meus pés aqui é a palavra. Luz.
Pois é, a palavra. Então, aquelas 10 virgens, prudentes e loucas, as prudentes são aquelas que estão sendo alimentadas pela palavra ainda em trevas, como nós estamos agora. E nós estamos alimentando o nosso coração, o nosso espírito com a verdade da palavra. Mas existem aqueles que parece que o rei está demorando vir, né, o noivo, e fala, poxa, não vou ler mais não, já li tanto esse negócio. Desde que eu sou criança, que me dizem que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Já ouviu isso? E não voltou até agora, ó, imprudência. Ó, tá de noite, imprudente. Já não tá mais o quê? Com a luz. Tá ficando pequenininha. Já está desprezando a palavra de Deus. Aí na hora que gritar, o rei chegou, que vai ser à meia-noite. Meia-noite, gente, é o ápice das trevas. Nós vamos estar no ápice das trevas quando Yeshua voltar. O mundo vai estar terrível. Aí vai ter o grito: ei, o noivo chegou. Aí as prudentes estão com a palavra. Tanto é que elas vão pedir, as outras dizem: não, vai a quem vende. Você não compra o Espírito Santo, gente. Vá a quem vende. Nós compramos a Bíblia, né? Vá comprar a palavra, vai estudar a palavra, mas aí já não dá mais tempo. Aí já era. Quando chega, a porta já fechou. Amém, meu irmão? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca, nunca, sublinha aí, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E, para terminar, temos que imitar a luz. Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sabe por que Yeshua está falando isso? Gente, se a gente apagar as luzes toda da cidade, vai ficar umas trevas, né? Se você acender uma lanterna, vamos supor que acabou a luz em Niterói. Se você subir, acender uma lanterna, todos vão ver. É isso que ele está dizendo. Se você anda na luz, se você reflete a luz, todo mundo está te vendo. Rafael, mas eu nem estou brilhando. Rapaz, espiritualmente está. O diabo te vê logo. Todos os demônios sabem que você reflete a luz. E você incomoda eles, porque imagina, se você está 2 dias no escuro, alguém acende uma luz, o que acontece? Ofusca, incomoda. É ou não é? O demônio só vive em trevas. Se você começa a brilhar, você começa a incomodá-lo. E quando você chega próximo de um ser humano e transmite a luz, aquele ser humano passa a brilhar também. E o diabo começa a perseguir. Porque você não pode esconder quem reflete luz. Tem gente que fica com medo. Não, eu tenho medo, não faz isso não, que o diabo vai me atacar. Meu irmão, se você tem luz, o diabo vai te atacar. Não tem esse negócio. Não existe isso. Ou você é trevas ou você é luz. O que você quer ser? Então, luz ilumina as trevas. E o diabo vive em trevas. Ele não gosta. Aí você escolhe. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Casa toda escura naquela época, não tinha luz, né, elétrica. O cara colocava o azeite, colocava o fogo e colocava no velador para que iluminasse toda a casa. É isso que ele está dizendo. Então, se ele me acendeu, eu vou iluminar onde eu vou. Se ele te acendeu, você vai iluminar onde você for. Ah, mas eu não quero mexer com os demônios. Você já está mexendo, meu irmão. Tchau, ué. Ele te tirou do mundo, ele diz assim: o mundo vos odeia porque me odiou primeiro. E vos odeio porque vós não sois desse mundo, porque eu vos tirei do mundo. Pronto. Então o mundo vai te odiar. Se você não quer, meu irmão, então sai de Yeshua. Ah, ué, mas não tem gente que tem medo? Tem gente que tem medo. Tem gente que falou comigo. Não, Rafael, não mexo nisso não, porque eu tenho medo. Então você está perdido. Porque só o fato de Yeshua já nos ter escolhido, você já vai incomodar as trevas. Acabou. Ela vai te odiar. E ela vai fazer tudo para te derrubar. Mas nós temos um pai. Ó, nós temos um pai
E sabe quem é o juiz do tribunal? Nosso Pai. E sabe quem é o advogado? Nosso irmão mais velho, Yeshua. Então nós temos costa. Ué, é o meu pai que é claro que ele não vai puxar a minha sardinha. Se ele vê que eu estou errado, ele vai me punir. Mas é ele que vai me punir, não o diabo. Você está entendendo? Melhor o pai bater do que o diabo, né? Porque Deus falou que ele corrige aquele que ele ama. Então é diferente. Uma coisa é o diabo bater na gente, outra coisa é o pai que tem misericórdia. Sou eu que faço a ferida, sou eu que saro. Então o pai, tudo bem. Davi não falou assim, Deus falou assim, Davi, você quer cair na mão de quem? Dos homens ou na minha mão? O que Davi falou? Dos homens não, porque eles não têm misericórdia, mas eu quero na tua, porque tu tem misericórdia. Ó, é a mesma coisa. Nem se acende a candeia, coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Meu irmão, você sozinho entrou numa casa, você ilumina todos da casa. Pode ser a pior casa da terra. Se entrou, você ilumina todo mundo. Todo mundo. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Yeshua. Está vendo aí? Glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Shabbat shalom. Não falei que era curto?